Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata e hoje estudaremos concordância verbal com sujeito composto. Mas antes, vamos ler um texto com o título Contra a exploração animal, baleias e tubarões em 3D. Para ambientalistas, zoos ou aquários virtuais são valiosos e deveriam substituir os espaços tradicionais. Vejam que imagem bonita aí abaixo. Isso mesmo, é a imagem de um museu em 3D. Enquanto os zoológicos com animais reais estão na mira de ativistas, a tecnologia pode proporcionar experiências inusitadas para os amantes da natureza. Em Nova York, em plena Times Square, os visitantes se deleitam com imagens 3D do fundo do mar exibidas no Ocean Odyssey, aquário virtual criada pela National Geographic. Nele é possível brincar com leões marinhos, nadar com baleias ou mergulhar com tubarões. As imagens subaquáticas são verdadeiras e permitem observar detalhes impressionantes da vida marinha. Elas são poderosas, mas despertam certa nostalgia. Será triste o dia em que, por causa da ação predadora do homem, haverá apenas registros cinematográficos de algumas espécies. Quando isso acontecer, os museus 3D serão indispensáveis. Para ambientalistas, zoos ou aquários virtuais são valiosos e deveriam substituir os espaços tradicionais. E isso deveria começar já. Embora existam poucas propostas parecidas com a do Ocean Odyssey, lugares assim podem ser bastante inspiradores, oferecendo inclusive informações mais precisas sobre a vida selvagem. Afirma Chris Draper, líder da Born Free, instituição que realiza campanhas internacionais pelo fim de animais em cativeiro. Draper refuta a ideia de que zoológicos podem ser educativos. Segundo ele, as pessoas tiram maior proveito de programas de televisão do que nas ocasiões em que passeiam em um zoo convencional. Em cativeiro, um elefante ou um gorila não estão em seu ambiente natural e não podem ensinar nada para um ser humano, afirma Draper. O texto que a professora leu para vocês, ele é formado por muitas frases e por muitas orações. Professora, mas o que é uma frase? O que é uma oração? Vamos revisar? Frase é toda unidade linguística com ou sem verbo, por meio da qual transmitimos pela fala ou pela escrita as nossas ideias. Primeiro exemplo, contra a exploração animal, baleias e tubarões em 3D. Opa, eu li uma frase, mas ela não tem verbo, no entanto está transmitindo uma ideia. Segundo exemplo, os aquários virtuais substituirão os espaços tradicionais. A professora acabou de ler uma frase e nela nós temos a presença de um verbo. Isso aí, o verbo substituirão. E o que é oração, professora? Vamos ver? Oração é o enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Primeiro exemplo. Os visitantes admiram as imagens 3D. Aqui nós temos um exemplo de oração. E nela nós temos a presença de um verbo. O verbo admiram. Segundo exemplo. A tecnologia está proporcionando experiências para os amantes da natureza. Aqui nós também temos uma oração. E nela nós temos a presença de uma locução verbal. No caso, está proporcionando. Sintagmas. Na língua portuguesa, nós temos sintagma nominal e sintagma verbal. O sintagma nominal é formado pelo sujeito. Professora, mas o que é o sujeito? Meus amores, sujeito é de que ou de quem se fala. E o sintagma verbal, professora? Opa! O sintagma verbal é formado pelo predicado. Professora, mas o que é o predicado? O predicado é o que se fala a respeito do sujeito. Vamos analisar dois exemplos? Primeiro exemplo.
Ocean Odyssey é um aquário virtual. Bom, de quem que estou falando? Da Ocean Odyssey. E o que estou falando a respeito? É um aquário virtual. Então, Ocean Odyssey é o sujeito e é um aquário virtual é o predicado. Não esquecendo que o predicado não esquecendo que no predicado nós temos a presença do verbo. No exemplo que a professora leu, nós temos a presença do verbo é, que vem do verbo ser. Segundo exemplo, os leões marinhos, as baleias e os tubarões apresentam detalhes impressionantes. De quem que estou falando? Dos leões marinhos, das baleias e dos tubarões. Então, eles são o sujeito. O que eu falo a respeito deles? Apresentam detalhes impressionantes. Então, aqui se trata do predicado. Não esquecendo que no predicado, nós temos a presença do verbo. No nosso caso aqui, a presença do verbo apresentam. E falando em sujeito, vamos estudar tipos de sujeito? Sujeito simples, sujeito composto. O sujeito simples possui um núcleo. Por exemplo, os museus 3D serão indispensáveis. Quem serão indispensáveis? Os museus 3D. Qual o elemento mais importante? Museus, isso aí. Então, eu tenho um núcleo. Logo, meu sujeito é simples. No sujeito composto, eu tenho 2 ou mais núcleos. Vamos analisar o exemplo? Os leões marinhos, as baleias e os tubarões apresentam detalhes impressionantes. O que apresenta detalhes impressionantes? Os leões marinhos, as baleias e os tubarões. Quais são os elementos mais importantes? Leões marinhos, baleias e tubarões. Opa, eu tenho 3 núcleos. Então, meu sujeito é classificado como sujeito composto. Concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. O verbo concorda com o núcleo do sujeito ou com os núcleos do sujeito. Vamos analisar os exemplos? Eu visitarei o aquário virtual. Quem que visitará o aquário virtual? Eu. Qual é o núcleo? Eu. O núcleo eu concorda com o verbo visitarei. Próximo exemplo. Nós visitaremos o aquário virtual. Quem que visitará o aquário virtual? Nós. Qual é o núcleo? Nós. Nós concorda com o verbo visitaremos. O estudante visitou o aquário virtual. Quem que visitou o aquário virtual? O estudante. Qual é o núcleo? Estudante. Estudante concorda com o verbo visitou. Os estudantes visitaram o aquário virtual. Quem que visitou o aquário virtual? Os estudantes. Qual é o núcleo? Estudantes. Estudantes concorda com o verbo visitaram. Próximo exemplo. A menina e seu irmão visitaram o aquário virtual. Quem que visitou o aquário virtual? A menina e seu irmão. Quais são os núcleos? Menina e irmão. Opa! Menina e irmão concordam com o verbo visitaram. Último exemplo. Eu, papai, mamãe e minha irmã visitamos o aquário virtual. Quem que visitou o aquário virtual? Eu, papai, mamãe e minha irmã. Quais são os núcleos? Eu, papai, mamãe e irmã. Opa! Eu, papai, mamãe e irmã concorda com o verbo visitamos. Se o sujeito composto estiver depois do verbo, este poderá concordar com o núcleo mais próximo ou ficar no plural concordando com todos os núcleos. Por exemplo, visitaremos eu e minha amiga o Museu 3D. Visitaremos está concordando com o núcleo eu e o núcleo amiga. Visitarei eu e minha amiga o Museu 3D. O verbo visitarei está concordando com o núcleo eu. Visitaram o Museu 3D a mãe e a filha. Visitaram está concordando com os núcleos mãe e filha. Mas também posso fazer opção do uso de
Visitou o Museu 3D a mãe e a filha. Visitou está concordando com o núcleo mãe. Entenderam, galerinha? Então, o meu verbo, ele pode concordar com os dois núcleos ou pode concordar com o núcleo mais próximo. O meu verbo pode concordar com os dois núcleos ou com o núcleo mais próximo. Sacaram? E aí, galerinha, vamos treinar? Resolva os seguintes exercícios. Lá no livro didático, os exercícios 29 e 30, das páginas 13 e 14. Também resolvam os exercícios do livro de atividades. Exercícios 1, 7, 11 e 12, das páginas 3 a 7. E agora, qual será a nossa próxima parada? O questionário. Depois vocês resolverão os exercícios do questionário. Bons estudos para vocês. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau!